Um bom dia aos companheiros, às companheiras. Saudar aqui o nosso presidente local da Força Estadual Santa Catarina, o companheiro Mafra. Saudar o nosso companheiro Janta, presidente estadual do Rio Grande do Sul, da Força Sindical. E saudar também o nosso companheiro Sérgio Bútica, presidente da nossa Força Sindical do Paraná. Eu ouvi atentamente a palestra do companheiro Clemente. Aliás, nós temos feito esse seminário já em várias regiões, né? Hoje estamos fazendo aqui no Sul, mas já fizemos em várias regiões do país, com o objetivo de cada vez mais fortalecer os nossos dirigentes, debater ideias no sentido das mudanças que estão ocorrendo no nosso país, ocorrendo no mundo, e também investir na formação e na qualificação dos nossos dirigentes, que estão sendo chamados à negociação coletiva, a participar de várias instâncias outras que foram criadas a partir daquilo que nós chamamos processo democrático no nosso país. Eu acredito que nós, que estamos nessa sala aqui, vários de nós vivemos momentos difíceis do ponto de vista da dificuldade que tínhamos na negociação coletiva, nas relações capital e trabalho, no momento em que não tínhamos uma democracia no nosso país. A partir de 86, 87 e mais claramente 89, quando nos elegemos novamente o presidente da República e governadores e prefeitos das capitais e nossos representantes na Câmara e Senado, eu creio que nós conquistamos um espaço importante para os trabalhadores, um espaço onde não seja apenas do voto direto, não seja apenas da escolha da representação, mas também a possibilidade de nós podermos cada vez mais fortalecer a negociação coletiva, fortalecer a presença dos trabalhadores no local do trabalho e conquistar, além daquilo que já estava na lei, conquistar também as convenções coletivas ou acordos coletivos. E esse período da democracia, se nós pensarmos desde a época da República, quando foi fundada lá em 15 de novembro de 1989, é o maior período democrático que nós temos na história do nosso país, onde não houve intervenção, onde não houve nenhum golpe, onde o processo democrático ele tem se aprimorado cada vez mais. Isso pode parecer uma palavra vã, democracia, mas na realidade ela se torna uma questão importantíssima para os trabalhadores e trabalhadoras, que mesmo hoje na democracia, nós ainda já sofremos, como sofreu os companheiros lá do Paraná, né? Interdito proibitório, quando a gente faz alguma manifestação. Então, quer dizer, mesmo na democracia, existe muita coisa ainda a se conquistar. Mas eu quero aqui valorizar com vocês a conquista que já tivemos, que nesse período da República é o maior período contado em anos de democracia em nosso país. Isso é positivo, não do ponto de vista do partido ou do ponto de vista das eleições, mas é importantíssimo para o debate dos trabalhadores na negociação coletiva ou nas mudanças que têm que ocorrer na relação capital-trabalho. Em relação às mudanças capital-trabalho, hoje o Clemente, que aliás veio de laranja, tal, não sei se ele vai assim lá nas palestras da CUT, vermelho e branco, né? Vai do Internacional. Então, a palestra que o Clemente colocou para nós aqui, eu estava lembrando, quando ele estava falando, da presença da nossa presidente lá na ONU, né? Como é que fala isso? É uma tradição, desde a fundação da ONU, que a abertura seja feita por um presidente ou por uma representação brasileira, né? O presidente fala lá na abertura. E, por coincidência, nós falamos dessa vez também, por essa tradição. Mas não basta só a tradição, eu acho que foi uma maneira também importantíssima do nosso país estar se inserido numa nova maneira numa nova formatação do mundo, não é? Não só o nosso país, é bom a gente lembrar. Nós temos hoje uma mudança no mundo onde os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a Sul-África, África do Sul, que estão tendo uma presença maior no mundo, quer seja pela produção,
pela competitividade da produção, quer seja pelo tamanho territorial, quer seja pelos avanços que os países estão fazendo do ponto de vista democrático também. Então, o nosso país está lá hoje inserido no mundo numa perspectiva melhor do ponto de vista de voz, do ponto de vista também de participação na economia. E as mudanças que foram ocorrendo, com certeza, foram também ditadas por essa conquista da democracia, por essa participação dos trabalhadores. Porque se nós falarmos da democracia, nós não podemos esquecer das campanhas salariais de 1978, quando começaram as lutas operárias novamente, quando a discussão não era só sobre o salário, a discussão também era sobre direitos, era sobre eleições diretas já, era sobre participação dos trabalhadores no nosso país, a volta dos partidos próximos dos trabalhadores, como o PT, como o PDT, que na época teve que trocar de nome, mas era o PTB, PCdoB, PC, que foram legalizados. Então, toda uma soma de questões nos ajudou hoje a estar aqui nessa sala, sem nenhum problema, com a nossa camisa de central sindical, que nos permite sair à rua sem ser importunado, sem ser preso, como muitos dos companheiros e companheiras nossas foram. Mas hoje, eu creio que nós temos que repensar certas coisas que nós temos hoje garantidos, né? Hoje, por exemplo, foi falado, o Paulinho esteve aqui com vocês e deixou claro para nós que está sendo criado, por exemplo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, onde nós teremos representação dos trabalhadores. Então, eu vou só pegar esse exemplo para dizer que nós temos que pensar no movimento sindical. Eu já tenho, por exemplo, já participo do movimento sindical desde 1973, né, quando eu trabalhava na Petrobras, lá em Cubatão, em São Paulo. Era um militante, um ativista, não era diretor de sindicato, nada, era um associado. De lá para cá, muita coisa mudou no país, no mundo. E quais foram as mudanças que foram colocadas no sindicato? Por exemplo, eleição da federação, como é que é feito? Era feito igual àquela época? Né? A estrutura sindical, como é que era? É a mesma? Não é? É diferente? E a maneira de fazer as negociações coletivas? É por município? É pelo Estado? É contrato coletivo nacional? São questões que, com certeza, novamente será colocado a nós. Eu só estou dizendo isso porque já há um debate todo formado entre os trabalhadores, no sentido de nós pensarmos, a nossa estrutura, ela responde às questões de hoje. Então, eu queria dizer que nós demos um passo importante quando nós conseguimos legalizar as centrais sindicais. O fato das centrais sindicais serem reconhecidas pelo governo federal, pelo Estado, pelo empresariado, esse para nós foi um passo importantíssimo, porque nós éramos organizados por setores econômicos, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Serviço, Financeiro, quer dizer, nós éramos totalmente organizados separadamente. E cada instituição, sindicato, federação e confederação, pensava apenas nas negociações coletivas, nos interesses dos seus associados ou do seu setor, mesmo não associado. Com a criação das centrais sindicais, nós demos um passo importante para criar uma representação que pudesse falar por todos, não só pelo salário, mas falar pelo salário mínimo, por exemplo. Falar pela aposentadoria de todos, falar pela educação de todos, falar pela saúde de todos. Então, não é à toa que hoje nós temos representação de companheiros e companheiras nas diversas instâncias de conselhos ou de negociação. Né? Ou de negociação. Nós estamos aqui em Santa Catarina e nós sabemos que houve uma negociação no Estado para tirarmos o salário regional. Assim foi em São Paulo, assim foi em Minas Gerais, e assim foi no Rio Grande do Sul, e em outros estados que estão sendo implementados. Isso tudo são conquistas nossas. E nos colocam com outros deveres e nos colocam com outra cabeça
no sentido de a gente se preparar não só para a convenção coletiva da categoria da alimentação, por exemplo, mas também nós estamos voltados agora a debater o todo, né? Debater a questão do Estado, Santa Catarina, por exemplo, ou Paraná, ou Rio Grande do Sul, e pensarmos também a questão nacional. Não é à toa que vários de vocês, junto com o nosso presidente, o companheiro Paulinho, constantemente estamos em Brasília para poder negociar o todo, né? Quer seja previdência social, quer seja investimento na área da saúde, quer seja mudanças na legislação. Então, com isso, exige de nós, trabalhadores e trabalhadoras, e a instituição sindical, um preparo melhor dos nossos dirigentes, né? Uma maneira de entender as coisas melhor, debater, conhecer a história, conhecer experiências de outros locais do mundo. Então, esse debate que estamos fazendo aqui, através do seminário, que depois nós queremos transformar em cursos de formação, quer seja da nossa entidade, Força Sindical, ou mesmo agora a constituição que o Diese fez de uma faculdade dos trabalhadores, onde nós retomamos os cursos de preparação de dirigentes e assessores sindicais, o chamado PCDA. Tudo isso pensado de que forma? Pensado de que as coisas mudaram e nós precisamos mudar. Antes bastava ter o dirigente sindical e um advogado para que ele fosse, digamos assim, ao debate na Justiça do Trabalho. Se a greve emperrava, se as negociações emperravam, um advogado. Hoje não. Hoje precisamos ter economistas, precisamos ter assessores sindicais que possam nos ajudar na negociação coletiva, porque muitas vezes somos chamados à negociação de vários itens e de várias questões. Então, eu acredito que o fato de nós termos as centrais sindicais hoje no nosso país abriu essa possibilidade dos trabalhadores poderem serem também porta-voz dos seus interesses gerais, de saúde, de educação, de habitação, de reforma da Previdência, de mudança do imposto de renda, várias questões que todos nós aqui conseguimos participar. Então, eu creio que nós, ao darmos esse passo, com certeza fortalecemos a entidade sindical e fortalecemos a luta dos trabalhadores. Mas não só isso, nós também tivemos, com a legalização das centrais sindicais, a possibilidade de que os sindicatos pudessem transferir 10% daquilo que eles contribuíam de contribuição sindical, o antigo chamado imposto sindical, para a central que ele escolha. Então, várias entidades sindicais brasileiras escolheram a força sindical para ser a sua representação nacional, né? Hoje nós temos, nas contas do Ministério do Trabalho, 1.704 sindicatos filiados à força sindical. A CUT tem aproximadamente 2.400 sindicatos. E aí as demais também têm seus números que deram a questão da legalização. Quando eu estou falando das demais, eu estou querendo dizer o seguinte, que a nossa cabeça foi formada na unicidade sindical. Um sindicato por categoria, uma federação por categoria e uma confederação também por setor econômico, né? Na hora que foi debatido a questão das centrais sindicais nos anos 80, 81 para 83, nós também sonhamos em fazer uma central única de trabalhadores, né? Vários aqui, eu acho que chegaram a participar do Congresso da Praia Grande em 81, né? Mas não conseguimos fazer uma central única de trabalhadores. Naquele momento do debate, nós achávamos que estávamos direcionados a entrar numa luta fratricida, né? de enfrentamentos, de disputas, né? E que não conseguiríamos garantir a unidade. E aquele processo foi difícil, porque no início houve todo um enfrentamento, né? Entre as centrais, né? Mas eu creio que a partir de 89 e 90, quando também no mundo houve várias mudanças em relação às questões políticas dos partidos, na visão das negociações ou da representação sindical internacional, então vários que estão aqui já vêm com outra mentalidade ou com outra experiência política. Hoje, por exemplo, nós entendemos, na nossa experiência mesmo, das marchas para Brasília, das atividades que fizemos no Pacaembu, né? Novamente, esse ano, fizemos aquela saída do Pacaembu e fomos até a Assembleia Legislativa. As várias marchas que tiveram nos estados,
nos empurram, nos animam, mostram a nós que o fato de nós estarmos organizados separadamente na central sindical não impede que nós possamos construir a unidade de ação, não impede que nós tenhamos alguns pontos unitários de mobilização e de enfrentamento e de negociação com o governo ou com o empresariado. Então, para nós, trabalhadores, é importante garantir a pluralidade sindical na estrutura de central sindical, mas, mais do que isso, garantir a unidade de ação. E eu estava até comentando com o João Guilherme, essa semana que passou, vocês viram que voltou o debate da reforma sindical, não é? Essa reforma sindical tem várias visões, né? E tem inclusive aquela que está sendo colocada por outra central, pela CUT, nos debates da Conferência Nacional do Trabalho Decente, que é a pluralidade sindical, a Convenção 87, da central sindical até o sindicato. Ou seja, a liberdade de constituir sindicato onde quer que seja. Por exemplo, Sindicato da Alimentação aqui de Itajaí, filiado à Força Sindical. Na proposta que eles estão fazendo, haveria a possibilidade de constituir um sindicato da alimentação filiado a uma outra central. Então, esse debate, para nós, é importantíssimo, porque, na experiência histórica nossa, eu creio que nós devemos rechaçar uma ideia como essa. Eu creio que nós temos que garantir a unicidade sindical na base, nos sindicatos, não é? Com o Estatuto Democrático, com um debate entre nós e com as demais centrais, de pensar uma forma de garantir a unicidade sindical na base. Mas eu quero afirmar aqui, eu já tive esse debate aqui várias vezes, eu quero afirmar, mas na tendência, federação, confederação e central, com certeza nós devemos nos preparar da possibilidade de outras centrais se organizarem por ramo e setor econômico. Mais do que isso, eu creio que esse é o passo que está faltando para a nossa central. Sabe? No último congresso que tivemos, nós apontamos para essa direção, de fortalecer a organização por ramo e por setor econômico. Né? Nós já temos alguns, por exemplo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Todo ele é filiado à Força Sindical. E tem os sindicatos que são da CUT, que formaram a confederação deles, a federação deles, em alguns estados. Né? Estão querendo avançar em outros também. Se eles conseguirem sindicatos, eles terão. E nós também haveremos de fortalecer a nossa organização. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos a nossa Federação dos Comerciários, não é? Metalúrgicos também. Não, isso eu vou chegar a isso. Assim, estou pegando alguns exemplos, né? O Janta já está me adiantando que tem outros, né? Mas tem estados onde esse debate que eu estou fazendo aqui, ou melhor, não o debate, a experiência concreta, como no Rio Grande do Sul, ou como em São Paulo também, tem estados ainda que nós temos dificuldade de falar assim. Por quê? Porque muitos companheiros nossos fazem parte da estrutura de federação e confederação, onde agregam as demais centrais também. Né? Mas eu não quero aqui dizer que isso vai ser uma coisa fácil de fazer, mas é uma tendência, com certeza, que haverá de acontecer. Quer seja do nosso lado, quer seja do lado deles. Então, eu creio que uma boa estratégia para nós seria garantir, numa negociação, num acordo com as demais centrais sindicais, num estatuto padrão negociado com as demais centrais, garantir a unicidade na base, ou seja, um sindicato por categoria naquele local. E impedir o que aconteceu na América Latina toda, onde você não tem um movimento sindical, a não ser a Argentina, onde eles até esse momento tinham conseguido garantir a unicidade na base, no sindicato. Na América Latina toda você não tem constituído uma unidade de ação, você não tem uma presença sindical tão forte como no Brasil. Eu digo isso porque nós também, que nascemos em 91 para cá, a nossa força sindical, nós não temos aquela experiência da Guerra Fria, onde várias instituições sindicais foram criadas no pós-guerra apenas para enfrentamento entre comunistas,
socialistas, democratas cristãos, nos interesses do pós-guerra, quer seja dos Estados Unidos, quer seja dos empresários que estavam no comando daquela época. Então, para nós, trabalhadores, essa experiência que nós já demonstramos de fazer unidade de ação com as demais centrais e constituir a nossa organização forte como a força sindical nos vários estados e constituir os nossos organização do ramo, com certeza será importantíssimo para os trabalhadores. Um exemplo, você pega o Paraná hoje, automobilísticas. Hoje no Brasil não se discute nada na questão automobilística se não tiver a presença dos companheiros e companheiras lá, filiados a nós, lá de São José dos Pinhais e região, não é? Então isso é fundamental. Na hora que você pensa isso, você não pode esquecer que nós temos gente em Goiás nosso, nós temos gente em Gravataí, nós temos gente agora afiliada a nós em Volta Redonda, todos da área automobilística, que com certeza tem que se constituir como um polo, Catalão, Goiás, falou bem. Não é isso? Então são vários locais que nós temos. Assim também nós haveremos de avançar nos demais setores. E mais do que isso, o fato de nós estarmos fortes em São José dos Pinhais, nos metalúrgicos, não significa que nós devemos esquecer que São Bernardo do Campo está na mão da CUT, que São José dos Campos está na mão do Conlutas. Não só para tentar ganhar deles, mas também para nós termos uma referência de que nós sozinhos, na indústria automobilística, não conseguiremos também muita coisa. Podemos conquistar coisas, mas do ponto de vista de longo prazo, nós temos que trabalhar a possibilidade de estarmos próximos em debates, em seminários, em plenários e até em negociações coletivas, como em algumas experiências nós já fizemos. Então, não ter o medo das demais organizações, isso fará com que a gente também possa garantir o que nós queremos defender. Não é? Porque no projeto de lei 369, com certeza, eu estava lendo um dos trechos, fala claro, liberdade de organização sindical do jeito que vier, em qualquer instância. Então, nós temos que ter claro o que nós vamos defender na hora que for esse debate lá. Né? E no nosso congresso nós definimos essas ideias de termos unicidade, um sindicato na base, no município, federações que possam se constituir como centrais, ligados às centrais sindicais e confederações também. Esse é um debate que nós haveremos de continuar fazendo. Por outro lado, nós, como dirigentes sindicais, eu volto a repetir, nós não somos só representantes agora das nossas categorias ou setores. Nós também hoje temos negociações no Estado, no município, fazemos parte das comissões de emprego municipal, comissões de saúde, né? Comissões de educação, temos representação no BNDES, temos representação no Conselho do Fundo de Garantia. Então, nós trabalhadores, pela conquista da democracia, nós fomos chamados a participar também em outras instâncias. Então, é importante que nós também tenhamos uma escola. Quando eu falo escola, eu não estou dizendo escola do jeito que escola, mas nós temos que ter instâncias de formação, fortalecer em cada estado as instâncias de formação, aproximar-se das universidades locais, né? Fortalecer o nosso departamento de estudo e estatística, que é o DIESE, não é? No sentido de que a gente cada vez mais possa também garantir a nossa presença. E hoje, com certeza, o movimento sindical é o porta-voz mais unitário daquilo que interessa aos trabalhadores na sociedade. O movimento sindical hoje, apesar de a gente olhar nos outros países as dificuldades que outros países têm, com certeza nós temos sido porta-vozes dos interesses dos trabalhadores nas negociações coletivas e nas negociações gerais com o governo. Eu creio que esse trabalho que temos feito, estamos comemorando 20 anos de força sindical, a nossa central foi uma das que mais ajudou o movimento sindical, afirmo assim, uma das que mais ajudou o movimento sindical a dar um passo para isso. Por quê? Porque nós tivemos medo. Nós não tivemos medo de nos constituirmos e defendermos nossas ideias. Né? Nós, em 91, nós falamos, nós viemos, e nos acusavam de farsa sindical. Nos acusavam de que vínhamos para dividir o movimento. Nos acusávamos de ser uma central do Collor de Mello. Não é? A gente não pode esquecer do que nós somos capazes de fazer. Nós superamos essas agressões,
Nós trabalhamos a defesa da unidade e, modéstia à parte, nós somos a principal central sindical no nosso país que constitui o leque de busca de unidade, conversando com a CTB, conversando com a Nova Central, com a UGT e com a própria CUT. E não temos medo disso, porque nisso nós crescemos, né? Crescemos e nos fortalecemos. E creio que nos diversos estados que temos passado, a nossa central é uma presença constante nessas lutas e nessas caminhadas. Eu creio que nós, nesses anos que vamos ser chamados para o futuro e agora, nós cada vez mais seremos chamados a debater a organização no local do trabalho. Não é? Nós temos o nosso sindicato, temos os nossos diretores, mas cada vez mais a disputa no nosso meio, com certeza, aumentará. E nós só haveremos de ganhar se nós tivermos presença nos espaços do local do trabalho. A representação sindical não basta só os diretores, ou o presidente, ou o tesoureiro. É importante cada vez mais, no nosso sindicato, a gente formar companheiros e companheiras que pensem do nosso jeito e que defendam as nossas ideias. Ideias simples, né, que racharam naquela época dos anos 90. Nós somos a primeira central a defender a Secretaria da Mulher. Antigamente, se fala assim, não, é luta de classes. A classe trabalhadora é constituída de homens e mulheres. Não tem que criar nada separado para a mulher, não. Nós criamos a Secretaria da Mulher. Nós criamos a Secretaria da Juventude. Né? Nós criamos a Secretaria de Assuntos Raciais. Por quê? Porque dentro do movimento nós achávamos e nós vimos e nós tivemos concepção da realidade melhor que eles, no sentido de observar que os problemas atingem diferentemente a mulher, o jovem, o homem e os companheiros negros e negras que vieram da época da escravidão. E nós, companheiros e companheiras, somos capazes de propor o centro de solidariedade, né? Aquele atendimento ao desempregado, à desempregada, né? Porque quando o cara ficava desempregado, o cara era abandonado. Nós que defendemos tudo isso, e tudo isso que nós defendemos naquela época, todas as outras centrais incorporaram. Então, nós também, quando eu digo isso, é para a gente também nos sentirmos orgulhosos do passo que demos, né? Do passo que demos e da capacidade que tivemos de mudar. Então, eu creio que para nós, a mudança, se nós tivermos claros o que nós queremos, nós não devemos ter receio, nós devemos ousar. E por ser ousada, a nossa central tem crescido em todo o nosso país e tem sido referência internacional. Né? Nosso companheiro Neco não está aqui, está em viagem pela América Latina, está na Colômbia. Nós haveremos de ir ao México no mês que vem. Quer dizer, todo um trabalho que estamos fazendo no sentido de levar nossas ideias de unidade de ação, ideias de organização e de fortalecimento cada vez maior do nosso movimento. Eu creio que as coisas que eu queria dizer seriam basicamente essas, e aqui dizer que a região sul tem sido aquela região que mais tem colaborado com a força sindical, no debate, na organização e nas suas lutas. Eu já fiz referência aqui aos companheiros do Paraná, pelas suas lutas nas automobilísticas, nos demais setores, né? Faço referência aos companheiros de Santa Catarina, pela luta do salário mínimo, pela mobilização que tem feito aqui, os companheiros do Paraná, do Rio Grande do Sul, com as suas mobilizações lá dos comerciários, dos demais setores, como vigilantes e dos próprios metalúrgicos. Essas ações, com certeza, assim como disse bem o Clemente, nós descentralizamos a economia, nós também estamos descentralizando a luta sindical. E nós temos tentado, através dos nossos jornais, do nosso site na internet, divulgar ao máximo todas as lutas, daqui, da acolá, de todos os espaços geográficos do nosso país, onde tem presença de uma bandeira laranja da nossa Central Força Sindical. E onde tem um companheiro nosso, com certeza, eu acredito que a vida do trabalhador é melhor ou poderá ser melhor. Obrigado.